Bom, mais uma vez, irmãos, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é uma data muito especial para nós que somos cristãos, protestantes, reformados, porque, como já falamos aqui, hoje estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante, né? Exatamente há 504 anos atrás, né, no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero afixou na porta do castelo da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, dando início, então, à Reforma Protestante. E muitas vezes, irmãos, quando me perguntam se eu sou cristão, se eu sou de alguma igreja, né, eu respondo que sim, eu sou membro de uma igreja batista reformada. E muitas vezes as pessoas elas não entendem o que significa isso. O que significa uma igreja reformada? Né? Às vezes elas pensam, será que a igreja passou por uma reforma? Será que o prédio da igreja é novo? Ou então elas já têm um conceito errado do que é ser reformado. Né? Muitas vezes elas só associam ser reformado com os 5 pontos do calvinismo, né? Aqueles 5 pontos que a gente conhece pelo aquele acróstico da Tulipe. E ser reformado, sim, significa você ter essa soteriologia calvinista, significa você adotar esses 5 pontos do calvinismo. Porém, ser reformado vai muito além disso, vai muito além apenas desses 5 pontos, né, do calvinismo. Então, irmãos, ser reformado significa que você tem uma herança histórica. Significa que você está ligado historicamente às doutrinas ortodoxas dos reformadores, através de alguns documentos que foram produzidos na época da Reforma. Né? Alguns documentos como, por exemplo, a Confissão de Fé Londrina, que é a confissão que nós adotamos aqui na igreja, que é mais conhecida como a Confissão de Fé Batista, de 1689, a Confissão de Westminster, a Confissão de New Hampshire, a Confissão Belga, né, os documentos ali que foram produzidos no Cânodos de Dort, os catecismos e etc. Então, ser uma igreja reformada significa uma igreja confessional, uma igreja que adota uma confissão de fé que a ligue a essas doutrinas ortodoxas que eu falei, que foram geradas na época da Reforma, pelos reformadores. Uma igreja reformada é uma igreja que tem em seu escopo, né, na sua teologia, uma teologia pactual, ou também uma que é conhecido como uma teologia aliancista ou federalista, né, são termos aí intercambiáveis que podem ser usados para o mesmo sistema teológico. Uma igreja reformada é uma igreja que adota os 5 pontos do calvinismo, que tem a sua soteriologia calvinista. Uma igreja reformada é uma igreja que tem o padrão do culto, que é aquilo que é chamado de o princípio regulador do culto, baseado única e exclusivamente no que a Bíblia diz, da forma como Deus, o próprio Deus, deseja ser adorado e como ele deixou na Bíblia, para que fosse a forma como ele seria adorado e cultuado. Não é da forma como eu imagino que tem que ser. Por mais sincero que eu esteja fazendo algo, a Bíblia é o nosso padrão. Então, no culto de uma igreja reformada, os elementos que tem dentro de uma igreja reformada são leitura bíblica, oração, louvores e adoração, recolhimento de ofertas, pregação expositiva e os sacramentos, como a ceia do Senhor e o batismo. Então, irmãos, hoje, né, aproveitando desses 504 anos da Reforma Protestante, e talvez aqui alguns irmãos ainda não estejam familiarizados com o que significa esse termo reformado, o que foi a Reforma Protestante. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer, né, uma série de pregações voltados com temas da Reforma. Então, a partir de hoje, durante todo o mês de novembro, nós faremos essa série de pregações ligados à Reforma Protestante. Não serão exposições, conforme o estilo de pregação que nós estamos acostumados aqui na igreja, né? Mas serão temas onde nós abordaremos os principais lemas que foram produzidos pela Reforma Protestante.
que são eles, né? Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e glória somente a Deus. Porém, hoje, irmãos, eu gostaria de tratar com os irmãos um pouco acerca do contexto histórico ligado à Reforma Protestante, né? Vamos fazer aqui um pequeno esboço da história e de como Deus tem conduzido a história, como Deus tem conduzido a sua igreja através dos séculos, né? O porquê que deu a necessidade de se fazer uma reforma lá em 1517. Então, vai ser uma abordagem histórica aqui bem rápida e superficial, que talvez para alguns possa até parecer um pouco repetitiva, porque nós já temos visto aqui em oportunidades anteriores, mas uma vez que a igreja ela é bem rotativa e nós estamos com novos membros e novos visitantes, dá-se então a necessidade da gente voltar a falar sobre a Reforma Protestante, aproveitando então dessa data comemorativa dos 504 anos da igreja, da Reforma Protestante, né? Então, irmãos, aqui à guisa de introdução, eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias no Salmo 44, no versículo 1, onde ali nós somos levados a refletir os feitos de Deus na história. Nós somos levados a refletir como Deus é o Senhor da história e Ele, então, tem conduzido a sua história, conduzido a sua igreja para a honra e glória do seu nome. Então, abra comigo aí, Salmo 44, o versículo 1, diz assim: Com os nossos próprios ouvidos, ó Deus, os nossos antepassados contaram os feitos que realizaste no tempo dele, nos dias da antiguidade. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar uma vez. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, que o Senhor é o nosso Deus forte, é o Deus que conduz a história, é o Deus que está sobre o tempo, é o Deus que com forte mão nos conduziu até aqui. E, ó Pai, como igreja, como crentes no Senhor, nós queremos aprender do passado, aprender com os feitos desses grandes homens que o Senhor levantou no passado, a fim de aprender, a fim de não cometer os mesmos erros que foram cometidos. Como já disse alguém, naquele que não conhece a história está sujeito a repeti-lo, está sujeito a repetir os mesmos erros. Por isso, ó Deus, como igreja aqui, queremos aprender com os feitos que o Senhor fez na história através de grandes homens. Então abre aqui, ó Deus, o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração para aprender com os anos da história da igreja, os anos da história da Reforma Protestante, esse grande feito que marcou, né, a época, que marcou, que foi, se não o maior ato depois da vinda de Cristo, mas foi um ato muito importante, né, na história. Então nós aqui como igreja queremos aprender, dando graças ao Senhor, que é o Deus da história, dando graças ao Senhor que conduziu, que levantou homens para que hoje nós pudéssemos estar aqui, cultuando ao Senhor, nos dizendo que somos batistas reformados, graças a esses grandes homens também no passado, que com forte mão defenderam a causa do Evangelho. Ser glorificado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, por que há 504 anos atrás se deu a necessidade de realizar uma reforma? A própria palavra reforma, ela já nos traz uma ideia de que você está realizando ali uma reforma a fim de fazer uma mudança para melhor, né? De trazer de novo a forma de algo que existia. Então, tinha uma forma. Essa forma, ela perdeu a sua forma, ela passou por uma deforma, ela sofreu uma deformação. Então, é necessário fazer uma reforma para voltar à forma original. Então, a pergunta que a gente deve fazer é: qual era a forma original que deu a necessidade de fazer uma reforma para que voltasse a essa forma? Porque ela sofreu uma deformação. Então, os irmãos sabem que o intervalo que tem entre os livros de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, né, que é o último profeta, até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, é um período que nós chamamos de período intertestamentário. E esse período foi um período de 400 anos,
em que Deus se manteve em silêncio. Foi um período de 400 anos em que não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo. E você pode aí reparar na sua Bíblia que entre esses dois livros há uma folha em branco, ou em algumas Bíblias até 4 folhas em branco, representando esse período de 400 anos em que Deus se manteve em silêncio, que Deus não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo. E nesse período, quem governava o mundo conhecido ali naquela época eram os gregos. Era um império greco-macedônico, né, liderado por Alexandre o Grande. E Alexandre, ele tinha uma intenção. Ele queria unificar o mundo através da cultura grega, através, né, da língua grega. E isso deu, então, o período chamado de período helenístico, em que ele queria fazer com que toda a cultura grega fosse espalhada por todo mundo e fosse, então, uma unidade só, tanto na língua, na cultura, nas artes, em tudo. Então, a língua mais falada naquela época era o grego. E o grego foi a língua que o Novo Testamento foi escrito. E quando Alexandre o Grande, né, chamado de Alexandre o Grande, morreu, o seu império ele foi dividido entre os seus generais. Até que então, por volta de 60 antes de Cristo, os romanos assumem o poder. E eles fazem uma obra de infraestrutura maravilhosa, fantástica, construindo estradas, né, organizando os portos, colocando ordem, né, no tráfego marítimo. E isso tudo facilitou a vinda de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo nasceu, e a Bíblia diz que ele nasceu na plenitude dos tempos, porque o cenário era ideal, havia uma unidade da língua, havia esse acesso fácil para todas as cidades, para que o evangelho pudesse chegar, né, com facilidade em todas as cidades, assim, né, como Paulo fez através das suas viagens missionárias. Então, lembrando que o império que governava esse período, quando Cristo nasceu, era o Império Romano. E Cristo, então, ele nasce de uma virgem, cumpre ali o seu ministério terreno, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, ele estabelece o seu reino com poder, ele morre na cruz, cumprindo toda a justiça de Deus, ele ressuscita ao terceiro dia, passa por volta de 40 dias na terra com seus discípulos, ali com o seu corpo glorificado, e ensinando eles até ele ser assunto aos céus. Porém, antes dele subir aos céus, ele deixa uma missão para os seus discípulos, que é a tarefa da grande comissão, que nós vemos lá em Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Daí em diante, nasce o período apostólico, né? O período dos apóstolos, que é aquele primeiro século da história da igreja, onde os apóstolos, que foram aqueles escolhidos por Jesus, eles são agora levados a pregar o evangelho, e eles pregam a palavra do Senhor com poder e autoridade, e defendiam o evangelho com todas as suas forças. E o primeiro relato que nós temos sobre a história da igreja, o primeiro livro de história da igreja, é o próprio livro de Atos. Né? Então, abra comigo aí sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, diz assim: "Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu o som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava."
Então, irmãos, ali, nesse dia da festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, com a descida do Espírito Santo, nasce a igreja de Cristo. Então, ali nesse dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, com as primeiras conversões, nasce a igreja de Cristo. E ainda aqui no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, essa igreja que nasce ali em Pentecostes, aqui agora no versículo 42, ela vai começando a criar a sua forma. Ela vai começando a criar a sua identidade, ela vai começando a criar o seu padrão através dos ensinos, das doutrinas dos apóstolos. Essa doutrina, esse ensinamento que eles receberam do próprio Senhor Jesus. E à medida que nós vamos, então, avançando na história, né, da igreja, aqui lendo o livro de Atos, nós vemos que a igreja continuava crescendo e Deus ia acrescentando aqueles que criam no Evangelho, né, conforme nós vemos aí as pregações de Pedro, que ele prega e as multidões são convertidas, 5.000 homens, 3.000 homens, e a igreja ia crescendo e tomando a sua forma. E no capítulo 4, a igreja ia crescendo também em comunhão com os irmãos. No capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E então, irmãos, a igreja, como eu falei, ela continua crescendo, continua ali estabelecendo seus alicerces, tomando a sua forma, até que então, no capítulo 9 desse livro de Atos, um fariseu da tribo de Benjamim, né, um discípulo de Gamaliel chamado Saulo, ele é chamado pelo Senhor, né, no caminho de Damasco, e ele passa agora a ser chamado de Paulo. E ele vai se tornar o homem responsável pela teologia da igreja. Paulo vai ser levantado, então, como o maior homem responsável pela doutrinação da igreja, através de suas epístolas, que são todas de caráter doutrinário, principalmente a carta de Romanos e Efésios. Então, Paulo agora, sendo esse teólogo da igreja, vamos dizer, o maior teólogo, o doutrinador da igreja, vai dando a forma doutrinária da igreja. A igreja foi tomando a sua forma, ela foi crescendo e estabelecendo um padrão, estabelecendo uma forma. Porém, então, logo após esse tempo, começa uma grande perseguição. E nós vemos aí no capítulo 12, versículo 1, diz assim, de Atos: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Então, irmãos, agora com essa perseguição, todos os apóstolos, eles morrem, eles são martirizados por causa da defesa do evangelho, né? Nós vemos aqui Tiago, ele é morto à espada, Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo, Paulo, ele é degolado. E por causa desse crescimento que a igreja tinha, ela sofre essa perseguição. Até então que João, que foi o último apóstolo a morrer e o único apóstolo que morreu por uma causa de morte natural, ele é levado então como prisioneiro à ilha de Patmos. E ali, trancado naquela ilha, ele tem a revelação do Apocalipse. Ele recebe a revelação dos últimos dias e escreve essa carta de Apocalipse, fechando o cânon da igreja. Então, agora, a igreja ela tem a sua forma concluída. A igreja agora ela está totalmente estruturada, teologicamente estabelecida. Ela tem a sua forma bem concluída, bem formada, bem estabelecida. E logo em seguida, irmãos, quando nós vamos avançando agora na história, o livro de Atos ele para aqui, mas ele tem uma sequência que é a própria história da igreja, que nós vemos isso através dos séculos. E os séculos seguintes, né, o segundo e o terceiro século, foram considerados e conhecidos como o período dos patriarcas, ou o período dos pais da igreja,
que foram homens que foram responsáveis por dar seguimento a essa doutrina dos apóstolos. Foram homens que, como numa corrida de bastão, eles receberam dos apóstolos esse bastão, como os apóstolos haviam recebido de Cristo, para dar sequência, para dar seguimento e continuidade à doutrina da igreja, estabelecida pelos apóstolos. Como eu falei, a doutrina da igreja, a forma da igreja estava fechada. E foram homens muito brilhantes, né, como Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Irineu de León, e o mais célebre, para mim, de todos eles, foi Agostinho de Hipona, que era um monge africano extremamente brilhante e capaz, que ele refutou uma das maiores heresias que surgiu ao longo do tempo por um homem chamado Pelágio. Pelágio, ele defendia a ideia, né, de que o homem contemporâneo ele era como Adão no início, antes da queda. Pelágio dizia que a queda ela não afetou o homem. As consequências da queda ficou restrita apenas em Adão. Então, hoje, nós somos dotados do nosso livre-arbítrio. Somos dotados de fazer escolhas, de discernir pelas coisas espirituais. Então, nós podemos livremente escolher a Deus. Então, veio Agostinho, né, com os seus argumentos bíblicos e disse que não, o homem não tem o seu livre-arbítrio. Ou, trocando as palavras, o homem não tem o seu arbítrio livre, porque ele foi manchado e corrompido pelo pecado. Nós já nascemos em pecado, de forma que, se não for Deus que nos capacitar a escolhê-lo, nós por nós mesmos não podemos escolher, porque nós não temos o nosso arbítrio livre. O nosso arbítrio está escravizado ao pecado, de forma que todas as nossas escolhas sempre serão voltadas para o pecado, a não ser que o próprio Deus mude o nosso coração e nos faça a chegar a Ele. Conforme diz lá em Romanos 3,10, que diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Né? Então, Agostinho, ele foi o primeiro homem a falar a respeito da doutrina da depravação total, que mais tarde, depois, foi estabelecida por João Calvino. Ele, então, é o pai dessa ideia, que refutou ali e combateu esse ensino direto lá de Pelágio. Então, irmãos, esses 3 primeiros séculos da igreja foi um período de muito crescimento. A igreja crescia, a igreja estava saudável, a igreja estava forte, crescendo na doutrina dos apóstolos, perseverando mesmo diante de toda tribulação. Porque apesar de ter sido um período de grande crescimento, também foi um período de grande tribulação e perseguição por conta do Império Romano, aquele império que governava aquele período até então. E foram 10 grandes perseguições com o intuito de realmente acabar, dizimar a fé cristã da face da terra. Porém, irmãos, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a essa perseguição, a igreja ela se mantinha pura, ela se mantinha firmada na sua forma, na doutrina dos apóstolos. E foi um tempo de grande purificação, porque você se dizer cristão naquela época era colocar a sua vida em risco. Você se dizer cristão era você colocar literalmente a sua cabeça no fio da espada de um soldado romano, por conta dessa perseguição que existia. Então ninguém estava disposto a morrer por algo que ele não tivesse uma convicção. Porque se fosse uma mentira, ninguém estava disposto a levar isso para frente. E um homem chamado Tertuliano, um pai da igreja, ele chegou a dizer que o sangue dos mártires era a raiz, a semente da igreja. Porque enquanto o Império Romano perseguia e matava os cristãos, cada vez a igreja mais crescia por conta do testemunho daqueles homens. Que as pessoas olhavam e falavam, só pode ser verdade isso que eles creem. Porque ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Ninguém está disposto a levar isso até as últimas consequências. Então, o testemunho desses mártires fazia com que a igreja crescia e se tornava pura, purificada, porque você ser cristão era ter uma fé genuína no Senhor Jesus. Até então, que por volta do ano 313, né, no início do 4º século, um imperador romano chamado Constantino,
ele se viu diante de uma situação de guerra em que o seu exército era bem menor do que o exército inimigo. Então, ele, num ato desesperado, ele olha para os céus e diz ver nos céus uma cruz, um sinal de uma cruz, e que sob aquele sinal ele iria vencer aquela guerra. Então ele manda com que todos os seus soldados desenhassem no escudo, nos seus escudos, aquele sinal daquela cruz. E acontece então que Constantino ele vence aquela batalha, ele derrota o exército inimigo e ele diz que aquele sinal foi um sinal milagroso. E ele então agora passa a acreditar no Deus dos cristãos, ele passa a acreditar no Deus da Bíblia e ele se considera cristão e oficializa, institui o cristianismo como a religião oficial do império. E então agora ele junta Estado e igreja. E ele passa a se tornar o chefe, tanto do Estado, ele já era o imperador, também agora o chefe da igreja, governando os dois. E esse ato na história foi conhecido como o Edito de Milão, em que então a igreja passou a ter paz. E esse Edito de Milão teve sim alguns benefícios para a igreja e para os cristãos. Primeiramente porque eles pararam de ser perseguidos. Eles tinham liberdade de culto, eles podiam se reunir livremente, porque antes eles só se reuniam escondidos nas catacumbas, nas cavernas. Agora eles têm liberdade de culto, eles podem cultuar ao Senhor, eles não têm mais os seus bens confiscados. Então, que passando alguns anos, passando alguns séculos, toda Roma, todo o Império, toda a Europa praticamente diz crer no Deus da Bíblia, porque agora o cristianismo passa a se tornar a religião oficial do Império. E aí então a gente pode dizer, né, uau, foi um grande triunfo para a igreja venceu. Só que não, irmãos, é exatamente nesse momento que a igreja começa a se declinar. É nesse momento que a igreja começa a perder a sua forma. Porque antes, as pessoas, elas, como eu falei, elas davam a sua vida por acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, e elas estavam dispostas a morrer por isso. Agora, então, com a união do Estado e igreja, a igreja ela passa a dominar todas as áreas da sociedade. Cultura, religião, arte, ciência, tudo era dominado pela igreja e Estado. Então as pessoas se diziam agora cristãs, não mais por conta de uma fé genuína no Senhor Jesus, mas por querer alcançar, por querer galgar posições políticas diante do império. Porque antes o cristianismo era a religião dos pobres, era a religião dos mercadores, das viúvas, agora é a religião do império, é a religião dos poderosos, dos príncipes. E isso foi um grande problema para a igreja. Porque as pessoas vinham para a igreja declarando essa fé, declarando que acreditavam em Deus, mas elas vinham carregadas com a sua bagagem de sincretismo religioso, carregado com as suas heresias, né? E isso foi então entrando para a igreja e foi minando o evangelho, foi minando a doutrina, foi fazendo com que a igreja fosse perdendo a sua forma. E eu vou ler aqui para vocês uma listinha da evolução das heresias, desde do quarto século até o século XVI, em 1517, quando deu então a necessidade da reforma protestante. Então, os irmãos vão perceber que são heresias que vão entrando gradativamente, aos poucos, na igreja, e vai fazendo com que a igreja perca totalmente a forma original que ela havia sido estabelecida pelos apóstolos. E se você que já foi de igreja católica, se você já passou por lá, você vai se identificar em muitas coisas aqui. Então, no ano 300, inicia-se a oração pelos mortos. No mesmo ano, no ano 300, início do quarto século, inicia-se fazer aquele sinal da cruz. No ano de 375, adota a veneração e a confecção das imagens, tantas imagens que nós vemos por aí. No ano 500, os padres começam a se vestir de forma diferente dos leigos, aquelas batas, aquelas vestimentas diferentes dos padres.
No ano 593 é estabelecida a doutrina do purgatório. E o que é o purgatório? O purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que a pessoa, quando ela morre, ela fica ali nesse lugar purgando os seus pecados, até que alguém, então, faça algo por ela, né, missas, indulgências, a fim de tirar ela do purgatório e ir para o céu. Então, se não fizer nada por essa pessoa, ela vai sair do purgatório e vai para o inferno. Essa é a doutrina do purgatório. Então, percebam, irmãos, vão vindo a evolução daquilo que foi entrando para a igreja e deturpando o ensino, né, dos apóstolos. No ano 600, oração começam a se dirigir a Maria como uma mediadora entre Deus e os homens, aquela famosa oração, né, a reza da Ave Maria. No ano 607, o papado romano é inaugurado. No ano 786, culto às imagens e relíquias autorizadas pelo Papa. No ano 1079, instaurou-se o celibato do sacerdócio, né? Ou seja, os padres eles eram proibidos de se casar. Isso era muito influenciado por conta dos pensamentos gnósticos, que por sua vez também foram influenciados pelos pensamentos de Platão, que eles diziam que havia uma separação entre o mundo físico e o espiritual. Então, tudo que é físico, tudo que você pode tocar é ruim, e tudo que é espiritual é bom. Então, no casamento, o sexo é a parte ruim, porque envolve relação de corpos. Então, os padres estavam proibidos de se casar e contrair núpcias, porque uma vez que tudo que é carnal é ruim, se você então se permanecer solteiro, você está num nível maior, num nível espiritual mais elevado. Então, os padres foram proibidos de se casar. No ano 1215, é instituído a confissão auricular dos pecados através do ouvido de um padre, né, em vez de confessar a Deus. É aquele famoso confessionário, né, da igreja católica, em que você vai ali numa cabine, você não vê o padre não te vê, você só se escuta, e você confessa a ele os seus pecados, e ele então, ouvindo ali aquele pecado, ele vai te colocar uma penitência. Vai ali, fica de joelho, reza 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, e através dessa penitência você então tem a remissão e o perdão dos seus pecados. Né? A essa altura que os irmãos já estão percebendo o caminho que a igreja está tomando. A igreja que foi ali fundada pelos apóstolos, o padrão que eles estabeleceram, vocês estão vendo para onde a igreja está caminhando. Né? Porém, o pior ainda está por vir. No ano de 1229, a Bíblia foi proibida aos leigos. Apenas os clérigos, apenas os mais instruídos poderiam ter acesso à Bíblia. E os cultos eram feitos em latim, quer você entendesse ou não. No ano 1404, então já avançando um pouco agora, já no século XV, é proibido ao povo o uso de vinho. E se você notar, então, na Igreja Católica, né, durante ali a Eucaristia, eles só usam o pão, né, representado ali pela hóstia. Eles não usam o vinho. Né? E Jesus disse que aquele que não comer o meu pão e não beber do meu vinho, do meu sangue, não tem comunhão comigo. Então, eles simplesmente tiraram e falaram que isso era proibido. Ainda no século XV, né, destaca-se a prática da simonia. Essa palavra simonia, ela vem lá da passagem de Atos, capítulo 8, no versículo 18, quando ali um homem chamado Simão, o mago, ele tenta comprar de Pedro, oferecendo dinheiro a Pedro, para que ele também tivesse poder de impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebessem o Santo. Então, essa prática de querer comprar e querer adquirir algo espiritual por meio de uma troca, isso foi conhecido, então, chamado de simonia. E era literalmente um comércio que a Igreja Católica fazia. Eles comercializavam coisas absurdas, que eles diziam, né, vender a pena da pomba do Espírito Santo. Eles diziam vender o leite do seio de Maria, o espinho da coroa de Cristo, a madeira da cruz de Cristo, pedaços dos pães da Santa Ceia e
por aí vai. Eles diziam que você poderia ir até Roma e visitar ali o crânio, né, a cabeça de João Batista, que foi decapitado. Então era uma coisa absurda, que as pessoas até falavam que se você juntasse os pedaços da cruz de Cristo que foram vendidos, você podia montar a Arca de Noé. Tamanho era o absurdo que eles faziam através desse comércio. Então, irmãos, reparem que essa igreja que eu estou falando é a igreja de Cristo, a igreja católica, a única igreja que existia naquela época, a igreja por quem Cristo morreu, a igreja que foi fundada pelos apóstolos, a igreja que nos 2 primeiros séculos crescia, saudável, forte, ali firmadas na forma com que ela foi estabelecida pela doutrina dos apóstolos. E durante o período dos séculos 14 e 15, surgiram sim alguns homens que se levantaram contra esses absurdos, contra essa autoridade, né, da Igreja Católica. Homens como John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, John Huss, que foi um boêmio, que ele denunciava, né, a autoridade do Papa, e Jerônimo Savonarola e muitos outros, né, que também se opunham a essa tirania papal. Porém, todos esses homens, eles foram perseguidos pela Igreja Católica, eles foram mortos, julgados e mortos na Inquisição. A Inquisição era um tribunal que a Igreja Católica formou para poder julgar todos aqueles que se levantavam com uma prática ou uma doutrina, um ensinamento diferente daqueles que a Igreja Católica estabelecia. Porque, lembre-se, a Igreja Católica ela não dominava apenas a religião, todas as áreas da vida. Então, se você dissesse qualquer coisa através da ciência, das artes, da cultura, que fosse contra aquilo que a Igreja Católica estabeleceu como certo, você era, então, levado a essa Inquisição e você era ali pedido para você renunciar. Uma vez que você não renunciasse isso, você, então, era excomungado da Igreja ou, então, até mortos. E esses homens foram mortos nessa Inquisição. E eles ficaram conhecidos como pré-reformadores. E agora, chegando então no século XVI, no ano de 1513, no início ali do século XVI, eis que surge então o auge das heresias com o Papa Leão X, que era um adepto da teologia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é considerado até hoje um dos maiores teólogos da Igreja Católica, em que ele diz que a salvação do homem não é pela fé, mas também é a fé mais obras. Então, Leão X, ele, a fim de arrecadar recursos para poder reconstruir a Basílica de São Pedro, ele então emite um documento chamado de indulgência. O que são essas indulgências? É um documento em que ali o Papa assina, redige, carimba, falando que a pessoa, ao adquirir até posse desse documento, ela então teria a remissão e o perdão dos seus pecados. Porém, isso era comercializado, isso era vendido a fim de arrecadar esses recursos para a construção da Basílica. Então, o Papa lá, o Leão X, ele autoriza um homem chamado Johann Tetzel a percorrer toda a Alemanha vendendo as indulgências, vendendo essa salvação para as pessoas. E esse homem, ele tinha um poder de persuasão, ele tinha uma eloquência muito grande. E quando ele chegava nas cidades, ele conseguia convencer as pessoas de que elas comprando e adquirindo, tendo posse daquele documento, elas então seriam salvas, elas teriam o seu perdão dos seus pecados, e também levava elas a acreditar que elas podiam comprar isso até mesmo pelos seus parentes, pelos seus entes queridos que já morreram. Então ele tinha aquele discurso bem dramático, que ele falava assim, ele chegava na cidade e falava, ontem eu tive um sonho e eu vi uma alma gritando no inferno, uma alma gritando, será que não é o seu pai? Será que não é o seu tio? Então uma pessoa que tinha acabado de perder um ente querido, ela entrava em desespero e ela comprava aquelas indulgências a fim de tirar os seus parentes do purgatório. Então, esse foi um ápice das heresias que distanciaram ali
da doutrina dos apóstolos. Mas aí, então, nesse período que surge na Alemanha, né, um monge chamado Agostinho, chamado Martinho Lutero, que era da ordem, né, do monastério de Agostinho, dos agostinianos. E Lutero, então, ele tem um problema muito grande com a palavra justiça de Deus. Porque, embora Lutero ele fosse um monge, né, da ordem dos agostinianos, Agostinho, como eu falei, foi um grande homem de Deus, que foi usado por Deus para combater heresias. Porém, com o passar dos anos, os seus ensinos também foram deturpados, os seus ensinos também foram esquecidos. Então, nesse monastério em que Lutero estudava, também era ensinada a salvação através de obras, através da justificação pelo que você faz. E Lutero, ele tenta de todas as formas mortificar a sua carne, através de penitências, através de conseguir pelos seus próprios meios alcançar a justiça de Deus. Muitas vezes, né, ele foi encontrado desacordado no seu quarto por tentar se punir, né, de tanto se martirizar a fim de conseguir alcançar essa justiça de Deus. Ele se confessava todos os dias, até que aquele com quem ele ia confessar, o seu mentor, ele vira para Lutero e fala: Lutero, vai pecar, vai fazer algo que realmente mereça eu ouvir a sua confissão, porque eu não aguento mais ouvir você se confessando por qualquer coisa. Mas Lutero, ele tinha esse senso de que ele tinha que alcançar com todas as suas forças a justiça de Deus. E por mais que ele tentasse, por mais que ele fizesse, se esforçasse, ele entendia que nada disso era suficiente para poder aplacar a ira de Deus. Nada do que ele fizesse era suficiente para poder cumprir a justiça de Deus. Por isso, então, ele disse que ele tinha ódio desse termo, justiça de Deus. E ele chega a dizer que ele tinha ódio até do próprio Deus. Até então que ele foi mandado a Roma a fim de estudar a palavra de Deus. E quando ele chega lá, ele se depara com a obra-prima do apóstolo Paulo, né, em Romanos. E logo já no primeiro capítulo, quando Lutero se depara com aquele texto, né, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16 e 17, que diz assim: não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho está revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquilo então foi libertador para Lutero. E ele chega a dizer assim: imediatamente me senti renascer. Me pareceu que se escancararam para mim as portas do paraíso. Desde então, a escrita inteira ganhou para mim um significado novo. Quando outrora havia odiado o termo justiça de Deus, outro tanto o amava agora. Exaltava esse dulcíssimo vocábulo. Assim, essa passagem de Paulo torna-se para mim a porta do paraíso. Por isso, então, que quando Johann Tetzel chega lá na Alemanha, né, com toda aquela pompa, vendendo as indulgências, Lutero, ele imediatamente se opõe a essa doutrina diabólica, porque, através dos estudos da palavra, ele entende o desvio que a Igreja Católica havia tomado. Ele entende, ele percebe a deformação que a Igreja sofreu. E é então que no dia 31 de outubro de 1517, né, exatamente 504 anos atrás, ele afixa ali na porta do castelo da igreja, né, de Wittenberg, as suas 95 teses contra a indulgência papal. E é importante, irmãos, dizer que Lutero ele não fez isso como um ato de rebeldia, ele não fez isso como, né, um ato indisciplinar. As portas das igrejas daquele tempo, as portas das catedrais, elas eram feitas ali como mural. Então, por exemplo, hoje, se você quer publicar alguma coisa e quer que todos vejam, quer que todos leiam, você publica no Instagram, no Facebook, no Twitter, sei lá. Naquela época, a porta das catedrais era um mural em que todos afixavam ali as suas notícias, as suas teses, tudo que as pessoas queriam que as outras pessoas vissem. Então, Lutero faz isso. E Lutero faz isso exatamente no dia 31 de outubro, porque
o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. No calendário católico, dia 1º de novembro é um dia especial. E o dia 2 de novembro é o dia de finados. Então ele sabia que naqueles próximos dias, muitas pessoas viriam àquela igreja, que era uma igreja ali muito bem centrada, uma igreja universitária, em que as pessoas passavam por ali. Então ele sabia que as pessoas viriam, todos iriam ver as suas teses, todos iriam conversar sobre ela, publicar essas teses, e isso se espalharia por toda a Europa. Porque, lembre-se, nós estamos falando da reforma protestante. E o que é o objetivo da reforma? Voltar à forma original. Lutero, ele nunca quis romper com a igreja. Lutero, ele queria chamar a igreja, os teólogos, as autoridades, para um debate, a fim de rever alguns ensinos. Então, Lutero, ele queria reformar a igreja de dentro para fora. Ele amava a igreja, ele nunca teve a intenção de romper com a igreja, ele nunca fez isso como um ato indisciplinar, mas ele queria mostrar à igreja a deformação que ela sofreu e queria reformar a igreja para que ela voltasse a andar nos caminhos do Senhor. Porém, obviamente que isso não agradou a Igreja Católica, não agradou os papas, porque as teses de Lutero, elas foram bem, vamos dizer assim, bem fortes contra o Papa e contra as suas indulgências. E uma vez que isso era o recurso que o Papa tinha para poder reconstruir a Basílica ali de São Pedro, o Papa, logicamente, não gostou disso. E então que, em dezembro de 1520, o Papa emite um documento, que é chamado de Bula Papal, dizendo para Lutero assim: olha, Lutero, essa é a sua última chance. Você tem que retratar a respeito das suas teses. Nós estamos te dando mais uma chance. Então, Lutero, ele pega essa bula papal e queima ela junto com alguns outros documentos, alguns livros de documentos católicos, e ele queima essa bula em praça pública. E com isso, então, Lutero ele é excomungado da igreja, ele declara ali guerra à igreja católica. E então, no ano seguinte, 1521, o imperador Carlos V, ele convoca na cidade de Worms uma reunião que é chamada de Dieta de Worms. E essas dietas eram reuniões, eram assembleias que eram feitas para poder tratar a respeito de assuntos políticos, administrativos, que giravam em torno do país, a fim de poder resolver os problemas que surgiam ali. Então, ali nessa Dieta de Worms, Lutero ele é convocado diante ali dos papas, dos bispos, das autoridades, dos príncipes, ele é convocado a renunciar, mais uma vez, às suas teses. E ele, então, pede uma noite, ele fala assim, não, eu tenho que pensar, me dá uma noite e amanhã eu respondo. E ele, então, durante aquela noite, ele praticamente nem dorme, e ele trava uma batalha muito grande em sua mente, que tem até essa lá na Alemanha, eu estava até pesquisando isso no YouTube, que um cara foi lá no local onde eles reconstruíram a casa ali de Lutero, onde que ele fica, e tem a marca do tinteiro, que Lutero ali naquela noite, ele travando uma luta muito grande na sua mente contra Satanás, ele pega o tinteiro e taca na parede, como se ele estivesse querendo acertar o próprio diabo que estava ali. E tem hoje lá essa marca na parede do tinteiro. Então, chegando na manhã seguinte, novamente são expostos ali na mesa os seus livros, as suas teses, e Lutero, então, ele novamente é convocado a renunciar a essas teses. E ele diz assim: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, visto que não creio no Papa e nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não irei me retratar, pois é inseguro fazer algo contra a consciência. Esta é minha posição, não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude. Amém. E é claro que com isso, irmãos, Lutero ele estava praticamente assinando a sua sentença de morte, porque ele seria levado a Roma, seria levado a esse tribunal, à Inquisição, e assim como esses pré-reformadores lá no passado, ele então seria morto. E eis que então acontece, no meio do caminho, aquele milagroso sequestro de Lutero, em que
ordenada ali pelo príncipe Frederico III, né, o chamado Frederico Sábio, os amigos de Lutero, eles sequestram Lutero e levam ele para a fortaleza lá do príncipe Frederico. Então, agora ali, guardado e protegido pelas muralhas, pela guarda do príncipe, Lutero, ele então tem a oportunidade de traduzir a Bíblia para o alemão, entregar a Bíblia para o povo. E uma curiosidade, né, muito interessante aqui, muito importante a respeito dessa tradução de Lutero, é que essa tradução que Lutero fez, ela teve um papel muito fundamental e importante, não somente no âmbito religioso, porque a Alemanha, ela não era da forma como nós a conhecemos hoje. A Alemanha era um país muito pobre, que era dividida em várias regiões, em vários condados. E cada um desses condados tinha dialetos próprios, tinha, né, um linguajar diferente. Então, com a tradução da Bíblia de Lutero ali para o alemão, ele ajudou a unificar a língua na Alemanha, ajudou a unificar a língua entre esses condados. E muitas pessoas que eram analfabetas foram alfabetizadas através da tradução da Bíblia, né, a partir da Bíblia. E isso é muito interessante, né, o papel social que a Bíblia também teve, né, a tradução dessa Bíblia que Lutero fez, né, teve ali para o seu povo. E, paralelo a isso, outras reformas também foram acontecendo. Né, na Suíça, o Ulrico Zwinglio, né, ele começa a encabeçar uma reforma que mais tarde seria direcionada por João Calvino. E muitos historiadores concordam que João Calvino foi o maior teólogo da Reforma. Se, enquanto Lutero ele foi a paixão, né, o coração, o fogo da Reforma, Calvino ele foi o cérebro da Reforma. Ele foi o maior teólogo e, com apenas 24 anos, ele publicou um dos maiores documentos, né, teológicos que deu forma a essa teologia reformada, que são, né, as Institutas de Calvino. E ele, então, Calvino, foi o responsável por sistematizar, né, ele que sistematizou todo o pensamento teológico. Então, irmãos, essa foi a Reforma Protestante. Essa foi a história de como Deus conduziu, durante todos esses anos, a sua história, sempre levantando ali um remanescente, levantando homens para poder defender a causa do Evangelho, para que nós voltássemos à forma original que foi estabelecida pelos apóstolos, que receberam do próprio Cristo a orientação, os ensinos. E isso, então, foi sistematizado ou simplificado posteriormente, essa reforma protestante, em 5 pontos, né, em latim, que são sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Todos esses pontos combatiam alguns pensamentos e doutrinas da Igreja Católica. Né, obviamente, eu não tenho tempo aqui, e como eu falei, nós vamos passar todo o mês de novembro e também talvez o primeiro domingo de dezembro, falando especificamente a respeito de cada um desses pontos da reforma, separadamente. E agora, só para poder concluir, né, como eu falei aqui, foi um panorama bem simples, rápido, um panorama histórico do que foi a Reforma Protestante. Talvez para aqueles que ainda não conheciam o que é a Reforma Protestante, para aqueles que não estavam acostumados com esse termo, que não sabiam o que é ser uma igreja reformada. Então, eu fiz esse panorama aqui bem rápido, né, a fim também de dar glórias a Deus de como Ele tem conduzido a sua história. E para encerrarmos aqui, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito do seguinte ponto. Um dos lemas da Reforma Protestante também foi: Igreja reformada, sempre reformando. Será que hoje, irmão, nós precisamos, então, de uma nova reforma? E eu digo nova não no sentido de fazer algo novo, de uma reforma, né, nova, mas no sentido de voltarmos a esses pontos da reforma que foram feitos ali naquele tempo pelos reformadores. Será que hoje nós precisamos de um sola scriptura? Muitas pessoas, né, colocam as suas experiências pessoais, revelações, profecias, sonhos, colocam tudo isso acima da palavra de Deus.
E assim como os reformadores, nós devemos dizer então, não. Sola Escritura, somente as Escrituras. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Tudo o que nós precisamos já está revelado aqui na palavra de Deus. Então, irmão, sola Escritura. Naquele tempo, o povo ali não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia foi tirada deles. E hoje nós temos acesso à Bíblia em várias traduções, em aplicativos. O que nós devemos fazer então é valorizar a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Será que hoje, irmãos, nós precisamos de uma sola fide? As pessoas hoje dizem, né, que sim, é preciso a fé, elas não negam a fé. Porém, é fé mais alguma coisa, é fé mais obras. E assim, novamente, como os reformadores, nós devemos dizer, não, é somente a fé. Nós somos salvos apenas e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. Será que hoje nós precisamos de um sola gratia? Mais uma vez, irmãos, não é por obras, é pela graça, porque se dependesse do nosso esforço, seja ele o mínimo que for, não seria graça, seria por méritos. Então, mais uma vez, nós temos que dizer assim como os reformadores, não, é sola gratia, porque nós somos salvos apesar dos nossos deméritos. Graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. E isso é graça, não por obras, não por nenhum mérito humano. Será que hoje, irmão, nós precisamos de um solus Christus? Principalmente hoje, né, em que as pessoas dizem que há vários caminhos para Deus, várias religiões, todos os caminhos levam a Deus. Ou essa teologia coaching, que diz que a solução está em você, que você pode, você consegue. E mais uma vez nós temos que dizer assim como os reformadores, não, solus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Você não pode nada, você não consegue nada, somente Cristo e pela obra redentora que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. E para finalizar, irmãos, será que hoje nós precisamos de um soli Deo Glória? Em muitas igrejas, né, o culto ele é antropocêntrico. Né? Ou seja, é o homem no centro, é um egocentrismo em que tudo gira em torno do homem. Os louvores, a pregação, as ofertas, tudo é em torno do homem. E mais uma vez, assim como na Reforma Protestante, nós devemos dizer não, soli Deo Glória, somente a Deus a glória. O culto ele deve ser teocêntrico, é Deus no centro. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém?